Bem-vindo ao Arquivo Sombrio. Hoje você vai conhecer casos reais, registros assustadores e mistérios que continuam intrigando milhares de pessoas. Então fique atento, porque a verdade pode estar escondida nos detalhes. No próximo caso, um homem e sua namorada estavam passando alguns dias na casa de uma parente quando começaram a perceber algo estranho. Durante a madrugada, barulhos vinham do andar inferior, mesmo quando não havia absolutamente ninguém lá embaixo. Alright, so this is like really crazy. That's sad. What's going on? 6h17. A residência é uma antiga casa em estilo vitoriano pertencente à tia do homem. Naquele período, ela havia viajado por alguns dias. Enquanto permanecia longe, combinou com o sobrinho, Isaac, e sua namorada que os dois poderiam ficar na casa para cuidar do cachorro. Apesar da aparência antiga do imóvel, algumas câmeras de segurança modernas estavam espalhadas pelos cômodos. A proprietária queria continuar acompanhando o que acontecia dentro da residência mesmo estando distante. E foi justamente ao verificar uma dessas câmeras que ela percebeu algo incomum. Aunt is overseas for the week, and she asked me and my girlfriend to come. And Auntie was on camera, she's watching us right now. Hey, Auntie. Preocupada com o que havia visto, ela decidiu enviar rapidamente a gravação para Isaac. Quando o rapaz assistiu ao vídeo, também ficou bastante assustado. Enquanto sua namorada permanecia em um dos quartos no andar de cima, um acontecimento inesperado foi registrado pela câmera. O barulho ouvido na gravação nunca foi identificado, mas a porta do quarto começou a se fechar lentamente. E havia um problema. Todas as janelas estavam fechadas e não existia nenhuma corrente de ar perceptível. Para o casal, parecia quase como se alguém estivesse empurrando a porta com cuidado, embora ninguém estivesse próximo dela naquele instante. E aquilo já seria suficiente para deixar qualquer pessoa desconfortável. Porém, alguns dias depois, algo ainda mais estranho aconteceria dentro da mesma casa. Uma simples vassoura parecia incapaz de permanecer em pé quando era deixada na sala de jantar. Quase todas as noites, o objeto acabava no chão sozinho. E o detalhe mais curioso era que isso aparentemente só acontecia quando a vassoura permanecia naquele cômodo específico. Intrigado com a situação e decidido a descobrir o que estava provocando as quedas, Isaac resolveu permanecer acordado e observar o objeto durante a madrugada. Ele posicionou a vassoura cuidadosamente contra a parede e deixou a câmera registrando o ambiente.
Como já havia acontecido outras vezes, a vassoura acabou novamente no chão, apesar de ter sido colocada com cuidado contra a parede. Para Isaac, aquilo estava ficando cada vez mais difícil de ignorar. O fenômeno vinha tirando o sono do rapaz, que começou a documentar sistematicamente os acontecimentos estranhos dentro da residência. Sem conseguir descobrir como a vassoura estava caindo, Isaac pediu à tia que enviasse gravações feitas em determinados dias e horários. Ele queria descobrir exatamente o que acontecia antes do objeto atingir o chão. No início, as imagens não mostravam nada claramente fora do comum. A vassoura simplesmente parecia perder o equilíbrio e cair sem que ninguém aparecesse perto dela. Mas, quando Isaac decidiu assistir aos vídeos novamente, dessa vez prestando atenção em cada detalhe do ambiente, percebeu algo que havia passado despercebido. Isaac e sua namorada ficaram completamente sem reação diante da descoberta. A queda da vassoura já era estranha por si só, mas havia algo muito pior escondido naquela gravação. Perto da janela, uma figura escura parecia surgir no ambiente por alguns instantes. A aparência daquele vulto lembrava uma cena retirada diretamente de um filme de terror. A forma permaneceu próxima à janela e, pouco depois, simplesmente desapareceu diante da câmera. Quando as imagens são observadas com mais atenção, a silhueta parece possuir proporções semelhantes às de uma criança. E foi justamente esse detalhe que deixou o casal ainda mais perturbado. Depois de assistir ao vídeo, os dois começaram a considerar a possibilidade de que aquela presença pudesse estar relacionada a uma criança que, de alguma maneira, ainda estivesse ligada à casa. Se fosse realmente esse o caso, talvez existisse dentro da residência alguma pista capaz de explicar por que aquela figura apareceu justamente naquele momento. So we found something that might explain what happened last night. These tiles are of two children that lived here at some point. Memorialized, yeah. They memorialized him by putting him on a tile on this fireplace, and I swear this is the kid that I saw. Azulejos antigos como aqueles eram utilizados décadas atrás para homenagear pessoas que já haviam morrido. Naquela casa, duas imagens estavam posicionadas logo acima da lareira. O problema é que nem a proprietária nem o casal sabiam quem eram as crianças representadas nas gravuras. A tia contou que se lembrava daqueles azulejos desde a própria infância. Isso significava que aquelas imagens poderiam estar na residência há muitas décadas, talvez por cerca de um século. Diante de tudo que havia acontecido, Isaac passou a acreditar que a casa realmente poderia estar sendo assombrada e que a câmera havia conseguido registrar uma dessas presenças. Mas, para ele, não seria apenas qualquer espírito. A hipótese levantada pelo rapaz era que a figura poderia ser justamente uma das crianças representadas nos antigos azulejos. Ainda assim, não existe uma confirmação sobre a identidade daquele vulto. E você, o que acha que estava acontecendo naquela casa? Se aquelas imagens realmente retratavam crianças ligadas ao imóvel, seria possível que uma delas ainda estivesse ali? Se você curte terror de verdade, se inscreva no Arquivo Sombrio, deixe o like, se aparecer a opção Rai, clique nela para ajudar o canal a crescer. E se quiser apoiar ainda mais, entre para o clube de membros e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Agora fica por aqui, porque o próximo caso pode ser ainda mais assustador. Neste vídeo, um garoto aparece dormindo tranquilamente no sofá depois de passar horas assistindo televisão. Seu pai, chamado Oscar, sequer imaginava que o filho ainda estivesse acordado naquela parte da casa. Mas aquilo não era exatamente novidade. O menino tinha o hábito de escapar da cama durante madrugada para assistir TV escondido, enquanto o restante da família dormia. Só que, na noite de 1º de dezembro de 2019, essa pequena aventura noturna acabaria levando o garoto a uma situação que ninguém naquela casa poderia prever. E existe um detalhe que torna tudo ainda mais estranho. Antes desse episódio, acontecimentos incomuns já vinham chamando a atenção da família. Em uma dessas ocasiões, todos voltaram para casa durante a noite e encontraram uma quantidade impressionante de moscas reunida ao redor da residência. O mais perturbador, porém, era que praticamente nenhuma delas estava próxima do lixo que ficava justamente ao lado do imóvel. Não parecia haver uma explicação óbvia para aquilo.
Naturalmente, a situação deixou os moradores intrigados. E, ao mesmo tempo, surgiu uma preocupação ainda maior sobre o que poderia estar acontecendo naquele lugar. Pouco tempo depois, o garoto estava novamente dormindo sozinho na sala. E foi justamente enquanto ele permanecia completamente imóvel que a câmera acabou registrando algo extremamente estranho. Ao revisar as gravações, Oscar percebeu uma presença incomum no corredor. O menino era a única pessoa acordada naquele momento. Eram aproximadamente 13h30 da madrugada quando aquela forma surgiu na escuridão. O vulto permanecia completamente parado, sem demonstrar qualquer movimento. Ainda assim, sua presença parecia ter sido suficiente para despertar o garoto que estava dormindo no sofá. Mas havia algo ainda mais difícil de explicar. Depois de permanecer ali por alguns instantes, aquela silhueta simplesmente desapareceu, como se tivesse sido apagada da imagem, deixando o corredor completamente vazio. Oscar ficou impressionado ao observar a gravação e imediatamente se lembrou do estranho episódio envolvendo as moscas. Seria possível que os dois acontecimentos tivessem alguma relação? Não existe uma resposta definitiva. A família não apresentou novas informações capazes de esclarecer o que realmente estava acontecendo dentro daquela casa. Pode ter sido apenas uma combinação incomum de sombras, iluminação e outros fatores. Mas, para quem viu a gravação, aquela figura surgindo no corredor e desaparecendo logo depois continua sendo difícil de ignorar. O que você acha que realmente apareceu naquele corredor? Uma presença sobrenatural ou algo que a câmera acabou distorcendo? Em 7 de fevereiro de 2023, uma mulher chamada Nicole decidiu compartilhar uma gravação de segurança que, até hoje, ela não consegue explicar completamente. O vídeo havia sido registrado enquanto seus irmãos instalavam câmeras dentro da própria casa. Depois de analisar as imagens, Nicole começou a desconfiar que talvez a coleção de artefatos arqueológicos mantida por seu irmão tivesse alguma relação com aquilo que apareceu diante da câmera. Os dois vivem na mesma residência e o rapaz mantém uma coleção bastante incomum. Entre os objetos estão fósseis, pontas de flechas e até ossos, todos organizados em uma espécie de pequeno museu particular dentro do quarto. Para Nicole, a quantidade de objetos antigos reunidos naquele espaço levantou uma possibilidade assustadora. E se alguma coisa ligada à coleção tivesse acompanhado os artefatos até dentro daquela casa? No momento da gravação, a irmã de Nicole utilizava o próprio irmão como referência para posicionar corretamente a câmera. Tudo parecia absolutamente normal, até que algo inesperado surgiu no enquadramento. O que aconteceu durou poucos segundos, mas foi suficiente para deixar Nicole completamente apavorada quando ela finalmente assistiu à gravação com atenção. A princípio, parece apenas uma distorção ou uma sombra passando próxima ao rapaz. Porém, observando cuidadosamente, uma forma escura parece surgir atrás dele e se aproximar de maneira extremamente estranha. A figura permanece visível por um instante, quase como se estivesse inclinada sobre o ombro do homem antes de desaparecer novamente. Não existe uma explicação clara para o que a câmera registrou. Algumas pessoas disseram enxergar naquela silhueta algo parecido com um bode ou cabrito. A forma parece se projetar sobre o rapaz, criando uma imagem que lembra uma criatura observando-o de muito perto. O que se sabe é que Nicole acredita que a coleção de artefatos de seu irmão pode ter alguma ligação com a presença registrada. Até hoje, porém, não existe uma confirmação sobre a verdadeira origem daquela silhueta. A gravação permanece sem uma explicação definitiva e continua alimentando diferentes interpretações. E agora a decisão fica com você.
O que você enxerga quando observa essa figura? Apenas uma distorção causada pela câmera ou algo que realmente não deveria estar ali? Já era tarde da noite quando um grupo de amigos decidiu entrar em um hospital que havia sido desativado poucos meses antes. Sem nada para fazer naquela madrugada, os adolescentes resolveram explorar o prédio e descobrir o que ainda permanecia dentro daquele lugar. O hospital já não recebia médicos nem pacientes, mas histórias estranhas continuavam circulando sobre o imóvel. Pessoas que trabalhavam como vigias no local diziam ter presenciado situações difíceis de explicar. Naquela noite, eles decidiram entrar e registrar a exploração em vídeo. E havia um detalhe que deixava tudo ainda mais estranho. As luzes de emergência do hospital continuavam funcionando. Assim, mesmo com o prédio praticamente vazio, alguns corredores permaneciam iluminados. Familia, estamos aquí en el hospital Felipe Bunne. Son las... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, familia? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? La 1:08. La 1:08. La 1:08. La 1:08. O grupo caminhava pelo interior do hospital enquanto conversava e mostrava os corredores vazios. Tudo parecia normal naquele momento, sem qualquer sinal evidente de que havia outra pessoa por perto. 21h03, música. 21h11. O acontecimento dura apenas alguns segundos. Porém, se você observar atentamente o fundo da gravação, verá o que parece ser a silhueta de uma pessoa atravessando o caminho diante dos amigos. Nenhum dos integrantes do grupo parece perceber aquela figura enquanto ela passa. Naquele instante, todos continuavam concentrados na exploração do hospital. Foi somente depois de reverem as imagens que perceberam a sombra estranha atravessando o corredor. O detalhe passou completamente despercebido durante a gravação original. É difícil afirmar exatamente o que estava ali. Ainda assim, a silhueta parece possuir uma forma humana bastante definida, tornando difícil simplesmente ignorá-la. Algumas pessoas que assistiram ao vídeo disseram que a figura parecia ser pequena. Outras afirmaram que a aparência lembrava alguém usando uma camisola típica de hospital. Essa interpretação levou os próprios amigos a imaginar que talvez aquela presença pudesse pertencer a um antigo paciente que morreu naquele local, por algum motivo, ainda estaria ligado ao prédio. Não existe nenhuma confirmação de que seja realmente um fantasma. Também não há informações suficientes para identificar quem ou o que atravessou aquele corredor. Mas existe uma pergunta que permanece. Se aquela sombra era apenas uma pessoa, por que ninguém do grupo percebeu sua presença no momento em que ela passou? Comente o que você acha que realmente apareceu. Em 20 de setembro de 2020, um pai decidiu gravar seus 2 filhos enquanto eles brincavam juntos dentro de casa. Os garotos estavam completamente concentrados em uma disputa de luta, cada um tentando superar o outro. Até que, de repente, um dos meninos parece perder completamente a concentração. Alguma coisa fora do enquadramento aparentemente chamou sua atenção, fazendo com que ele parasse de prestar atenção na brincadeira. A distração foi suficiente para que seu irmão aproveitasse a oportunidade e conseguisse vencê-lo na brincadeira. Para o pai, aquilo parecia apenas uma pequena distração infantil. Só que, ao revisar a gravação posteriormente, o homem percebeu que havia muito mais naquela cena do que simplesmente uma criança perdendo a atenção. Ele voltou ao vídeo para tentar descobrir o que havia feito seu filho olhar para aquele ponto específico. A ver. Eso, pa' eso, eso. Eso, pa' eso.
Ao perceber que o olhar do filho estava fixado em determinada direção, o pai chegou a apontar a câmera para o mesmo local. Porém, aparentemente, não conseguiu enxergar nada que explicasse a reação do garoto. Não sabemos se aquilo realmente não estava visível a olho nu ou se simplesmente passou despercebido pelo homem naquele momento. O fato é que a câmera registrou uma coisa bastante incomum. Dentro do armário, entre a escuridão do interior do móvel, parece surgir um rosto. A aparência daquilo é perturbadora, como se alguém estivesse escondido ali observando silenciosamente os dois irmãos. A figura permanece completamente imóvel, sem demonstrar qualquer movimento. Mesmo assim, sua posição faz parecer que ela estava acompanhando atentamente a brincadeira das crianças. Não é possível determinar exatamente o que aquela forma representa. Ela simplesmente permanece naquele canto escuro, quase camuflada dentro do armário. Mas existe um detalhe ainda mais estranho. Quando o pai movimenta novamente a câmera e retorna sua atenção para aquela região, o rosto já não aparece mais. O vídeo foi gravado em 2020 e não existem informações adicionais suficientes para esclarecer o que realmente aconteceu. Desde então, as pessoas continuam tentando descobrir o que poderia estar escondido naquele armário. Em 21 de dezembro de 2024, uma mãe chamada Nisha publicou uma gravação feita pelo próprio filho enquanto toda a família dormia. O garoto tinha apenas 4 anos e estava convencido de que um de seus brinquedos se movia durante a madrugada. Segundo o menino, aquilo acontecia quando ninguém estava acordado. Ele acreditava que, durante a noite, o brinquedo ganhava vida e começava a fazer pequenas brincadeiras pela casa. A ideia parecia ter ficado na cabeça da criança por algum tempo. Por isso, em determinada noite, ele decidiu deixar um celular apontado diretamente para o brinquedo e começou a gravar enquanto todos dormiam. Na manhã seguinte, o garoto verificou o que havia sido registrado durante a madrugada. Só que as imagens mostraram algo que ele próprio não parecia compreender. Quando decidiu mostrar a gravação para sua mãe, a reação dela foi completamente diferente da esperada. Can I push them in my top? No começo, a Nisha acreditava que o filho estava apenas imaginando coisas por ser muito pequeno. Mas, quando analisou a gravação cuidadosamente, encontrou uma presença que não esperava ver. Por alguns instantes, uma silhueta semelhante à de uma criança aparece no vídeo. A figura permanece praticamente imóvel, como se estivesse parada no escuro observando o ambiente. Ela surge rapidamente no enquadramento e desaparece quase na mesma velocidade. Não há nenhum movimento evidente que explique de onde aquela forma teria vindo ou para onde ela teria ido. E existe outro detalhe que tornou a gravação ainda mais assustadora: a aparência da silhueta. A forma parece extremamente magra, quase sem volume, fazendo algumas pessoas compararem sua aparência à de um cadáver. A Nisha passou a considerar a possibilidade de que a câmera realmente tivesse captado alguma presença dentro da casa. E, para ela, havia uma coincidência difícil de ignorar. Assim como seu filho, aquela suposta presença parecia estar interessada no brinquedo que havia sido deixado diante da câmera. Até hoje, não existe uma explicação definitiva para a gravação. O vídeo continua sendo lembrado justamente pela estranha figura que aparece por poucos segundos enquanto toda a família dormia. Se você estivesse no lugar dessa mãe e encontrasse uma silhueta como essa na gravação feita pelo seu filho, você teria coragem de continuar investigando o que aconteceu naquela noite? Se você gostou desta compilação de mistérios e acontecimentos inexplicáveis, deixe seu like, inscreva-se no Arquivo Sombrio e compartilhe sua teoria nos comentários. Agora clique no vídeo que está aparecendo na tela final, porque o próximo caso pode ser ainda mais assustador. E não se esqueça de conferir o card recomendado aqui no canto da tela. Até o próximo mergulho nos arquivos mais sombrios da internet.